centros, né? Então, eu vou trabalhar com cada um deles. Então, começa com o centro, tá? E aí você tem uma região que contém esse centro, né? Que eu vou expandindo, formado por órbitas fechadas, e cada uma dessas órbitas é homotópica um ponto, tá? Então, eu vou até onde eu puder, tá? Uma hora eu não vou poder continuar, porque eu sei que tudo isso está dentro da região R, né? Estou pegando centros na região R com holonomia finita, com holonomia trivial, tá? Então, para cada centro já movei o conjunto maximal, tá? Que é formado pelo centro e pelas órbitas fechadas ao redor do centro, que são homotópicas a um ponto na respectiva folha. Tá bom? Então, comecei com o centro e peguei o aberto maximal aqui. Até aqui eu consegui. Tá bom? O aberto não, eu peguei o conjunto conexo maximal. Tá? Então, a primeira observação é que esse conjunto não é vazio, né? Porque eu já sei que o centro contém órbitas fechadas homotópicas a um ponto. Esse conjunto é invariante porque é formado por órbitas no campo, né? Então, é claro que é invariante. Tá bom? O que eu vou mostrar agora é que esse conjunto é aberto e o bordo é uma curva fechada conexa formada por órbitas do campo. Tá bom? Então, a parte difícil aqui é mostrar que ele é aberto. Ou seja, se eu tenho uma órbita fechada ao redor do centro, que é homotópica um ponto na sua folha, ao redor dessa órbita fechada, a mesma coisa acontece com as outras curvas. Tá bom? Então, é isso que eu vou mostrar primeiro. Então, vou mostrar que é aberto. Tá? Então, eu vou pegar uma órbita fechada. Eu não vou pegar um ponto em VI e mostrar que ao redor desse ponto eu tenho um aberto. Não, eu vou pegar uma órbita fechada, toda em VI. Todo ponto em VI faz parte de uma órbita fechada. E vou mostrar que toda a vizinhança dessa órbita fechada também está contida em VI. Tá? Então, eu pego um gama zero, uma órbita fechada aqui. Órbita fechada. E eu sei que ela é homotópica um ponto na folha dele. Tá bom? Agora, essa órbita fechada está dentro da região R, então a holonomia é trivial. Tá bom? A gente pode ver isso usando a foliação, na verdade, M também, porque o gama zero ele está contido na folha, lá na variedade, e essa folha é homotópica um ponto. Então, essa curva fechada, como ela é homotópica um ponto, e eu sei que a holonomia não depende da classe da homotopia, a holonomia é trivial, a holonomia dessa curva na folha, né? É trivial. Então, na direção transversal, tudo é trivial, né? Então, eu sei que a holonomia, então sabemos que a holonomia ao redor de gama zero, né? A holonomia. Quando eu falo da holonomia, eu estou falando da holonomia da foliação dada por Y, né? A holonomia de Y é trivial. A holonomia de Y em gama zero, né? A holonomia de Y. Para eu ter a holonomia, eu preciso da foliação e preciso do caminho fechado. Gama zero é um caminho fechado, né? Em gama zero é trivial. Tá bom? É trivial. Em gama zero é uma folha compacta. Tá bom? Então lembra quando você tem uma folha compacta com holonomia trivial, você consegue trivializar toda a foliação ao redor dessa folha, né? É aquele teorema que diz que a holonomia determina a foliação de uma vizinhança da folha compacta, tá bom? Então, se a holonomia é trivial é porque a foliação toda é trivial. Ou seja, um produto da folha por um pequeno intervalo, né? Então, existe uma vizinhança. Então, como a holonomia é trivial, né, existe uma vizinhança dessa folha, vizinhança, C0, que contém gama zero, uma vizinhança de gama zero, e um difeomorfismo, que eu chamei de H, de um intervalo, né?
vezes gama zero, C0, tá o quê? As folhas em C0 são produto de pontos do intervalo pela folha gama zero, né? Tá o quê? Gama T, que é H de T vezes gama zero, são as folhas, né? Em órbita fechada de Y. De Y, difeomorfa gama zero. Foliação é um produto, né? Localmente um produto. Tá bom? Então, olha só o que a gente tem, ó. Deixa eu fazer outra página aqui. Então, o que a gente tem? Eu tenho gama zero. Tem um gama zero aqui. Tem uma mapa G. Levo o gama zero numa curva fechada na variedade M. E essa curva, G de gama zero, ela é homotópica a um ponto na folha correspondente. Porque o gama zero está contido em VI. Né? Está contido em VI. Lembra que VI é formado por órbitas que são homotópicas a pontos. Então, o G de gama zero, que é isso aqui, né? Ele está contido na folha dele. Vou desenhar aqui. E ele é homotópico com ponto, ou seja, ele é o bordo de um disco lá na folha, né? Seria esse disco aqui. Tá bom? E agora eu sei que a foliação ao redor de gama zero é trivial, ou seja, ao redor de gama zero, as folhas são assim. São difeomorfas a gama zero. Essas aqui são as folhas gama T. Tá bom? Gama T. São difeomorfas a gama zero. Então, eu levo o gama T pela G e ela vai me dar uma curva fechada aqui. Tá bom? Porque está na folha respectiva, né? O problema é que esse G de gama T, ele está numa folha, mas eu não sei que ele é homotópico com ponto nessa folha. Né? Eu sei que ele é difeomorfo a gama zero, o gama T, mas eu não sei que a imagem pelo G, ela pode ser difeomorfa, né? Mas a imagem dela está em outra folha, né? Esse G de gama T, ele está numa outra folha. E não posso dizer que como gama zero é homotópica um ponto, o G de gama T também é homotópico com ponto por estar próximo de G de gama zero. Eu não posso afirmar isso em princípio, porque eles são curvas em espaços distintos, né? G de gama zero está na folha A0 e G de gama T está na folha AT. Tá bom? Essa folha aqui contém G de gama T. Tá? Se eu conseguir mostrar que G de gama T é difeomorfo, é homotópico com ponto, ali acabou, né? Porque eu já tenho justamente que ao redor de gama zero, tudo está dentro de V, do VI, né? Teria aqui tudo isso. São folhas fechadas, e quando eu mando pelo G na variedade M, vira homotópico com ponto. Então, eu vou mostrar que esse G de gama T é homotópico com ponto aqui. Tá? Então, queremos mostrar. Isso não é imediato, né? Porque, como eu disse, estão em folhas distintas. Que G de gama T é homotópico com ponto. Isso provaria que VI é aberto, né? Em AT.
Tá bom? Eu gostaria de mostrar isso. Como eu vou repetir, né? Porque você pode estar pensando assim, pô, mas se você tem dois caminhos próximos e um deles é homotópico com um ponto, o outro não tem que ser? Se eles estão no mesmo espaço, sim. Se eles estão no mesmo espaço, sim. Mas eles estão em espaços distintos, né? Lembra que a homotopia que eu quero é na folha. G de gama zero está numa folha, G de gama t está em outra. Mas então o que eu sei é que G de gama zero é homotópico com um ponto. Então, eu sei que existe um mapa, né? Então sabemos como ele é homotópico com um ponto. Então, G de gama zero pode deformar um disco, né? Ele está definido, em princípio, num círculo, mas como eu sei que ele é homotópico com um ponto na folha, eu posso deformar esse disco, esse círculo a um disco todo, né? Então, sabemos que existe F0, né? Do disco na folha A0. A0 é a folha que contém G de gama zero, né? Seria essa aqui. Tá o quê? F0 no bolo da G de gama zero. Tá bom? Eu tenho G de gama zero, eu posso deformar um disco justamente porque ele é homotópico com ponto. Tá? Então agora eu vou utilizar um lema anterior que está no capítulo 4, que eu não tinha enunciado porque ele não foi necessário nesse momento. Eu vou enunciar agora e vou deixar a prova para o fim da aula, tá bom? Então, o lema é o seguinte: eu tenho uma foliação transversalmente orientável, uma variedade M, de codimensão 1, tá? E eu tenho uma aplicação contínua numa folha. F0. Isso. Isso. Eu tenho uma aplicação. Eu tenho uma aplicação contínua na folha. Certo? A aplicação em F0 está definida num compacto. Na nossa situação, vai ser o disco fechado. Esse aqui. Essa imagem é essa aqui, né? Esse disco aqui. Que dá uma utopia entre essa curva inicial e o ponto, né? Então, eu tenho uma aplicação contínua de um compacto numa folha, compacto conexo, tá? Esse conexo. E vou supor que essa aplicação é homotópica a uma constante. Como aqui o disco é contrátil, essa aplicação é homotópica a uma constante. O disco é contrátil, né? Então você pode deformar até levar num ponto, a aplicação vai ser homotópica a uma constante. A aplicação, né? Ser homotópica a uma constante quer dizer que você pode deformar a aplicação mantendo o domínio. Você encontra uma família F sub t, tal que para t igual a zero você está em F0 e para t igual a 1 você está numa constante. Tá? Então, se esse mapa é homotópico a uma constante, existe uma família contínua, ou seja, eu posso deformar o mapa na variedade, tá? Mantendo o domínio, tal que a imagem de cada elemento da deformação está contida em alguma folha da foliação. E, além disso, se eu fixar um ponto e eu me mover na direção da deformação, isso é normal à foliação. Tá bom? Eu estou falando assim, eu tenho aqui, eu tenho um compacto, né? Supor que eu disco fechado, eu tenho um mapa F0
que leva isso numa folha, porque leva isso aqui, nesse pedaço de folha, tá bom? E isso é homotópico a uma constante. Esse mapa F0 é homotópico a uma constante, certo? Homotópico a uma constante na folha, né? Na folha. Então, eu posso deformar o mapa, né? Ou seja, eu vou encontrar um cilindro, né? Isso aqui seria K vezes 0,1, ou 0,1 vezes K, sei. Acho que K vezes 0,1 é melhor. 0,1 vezes K. Esse aqui é o intervalo 0,1. Vezes K, né? Tal que quando T é 0, esse aqui é o mapa, em cada nível, se eu fixo T, esse é o mapa FT, né? Nível T. Em F0 eu estou no mapa inicial que eu tinha. Para cada T, eu estou dentro de uma folha, ou seja, eu vou enviar o disco dentro de uma folha, tá? Para cada T. E mais ainda, se eu fixar um ponto X e eu me mover na direção transversal, se eu me mover no tempo, esse aqui é o X, e eu vario o T, né? Seria fixar um ponto e variar, isso dá transversal à folhação. Tá bom? Vai me dar uma curva transversal à folhação. Isso aplica à nossa situação, né? Porque eu estou com um mapa numa folha, ele é homotópico com um ponto, porque o disco é contrátil, né? Então aplica à nossa situação. Tem uma condição aqui de transversalmente orientável, né? O que acontece? Eu estou pegando essa folha, tá? Eu estou pegando esse mapa, né? A folhação toda em M, ela não é necessariamente transversalmente orientável, tá bom? Ele não é necessariamente transversalmente orientável. Mas a folhação numa vizinhança aqui, numa pequena vizinhança aqui, ela é transversalmente orientável, tá? Basicamente porque o disco é simplesmente conexo, você pode cobrir a imagem do disco por cartas locais, onde a foliação, em cada carta local, ela é sempre transversalmente orientável, você define um campo normal, e você cobre ele, né, e você vê que existe compatibilidade quando você passa de um aberto ao outro, justamente porque o disco é simplesmente conexo. Tá? Não, você pode compatibilizar ao longo de qualquer caminho, né, como a gente já fez no passado. Tá? Então, eu posso aplicar o lema à minha situação, tá bom? Então, aplicamos o lema que eu tenho, então, né? Então, temos uma família, né? Temos uma família, uma deformação de F0, temos família. F sub T, né? Definidas no disco em M. Família contínua, né? Tem um outro detalhe aqui, o lema está para 0,1, né? Estou deformando a partir dessa folha numa direção. Bom? Mas, de fato, eu posso fazer essa deformação ao redor de fato, eu posso fazer essa deformação assim. Eu posso pegar um cilindro ao redor do compacto. Tá? Vocês vão ver na prova. Então, vamos utilizar isso. Vamos concluir um pouco mais. Eu vou supor que o T está no intervalo menos epsilon.
Quando o T é 0, eu estou no mapa inicial, que é esse aqui, F0. Tá? E quando o T varia, eu sei que a imagem está contida numa folha. Então, Ft no disco está contido numa folha. Tá? Eu deveria colocar aqui... Lembra que a minha situação é essa aqui, né? A minha situação é essa. Ó, deixa eu apagar aqui esses pontos aqui. Lembra qual é a minha situação? Eu tenho o gama zero, cuja imagem é homotópica a uma constante na folha A0, que é essa aqui. Ou seja, eu tenho a extensão a um disco, né? Eu tenho gama zero e eu posso estender um disco. Eu tenho o mapa F0, tá? E eu tenho os mapas, eu tenho as curvas, desculpa, gama T, né? Cuja imagem não são necessariamente homotópicas a um ponto. Isso que eu quero mostrar, tá? Mas certamente G de gama T está contido uma folha, tá? Que eu estou chamando de AT, tá bom? Agora, eu tenho os mapas FT que estão definidos no disco, ou seja, FT, a imagem do círculo pelo FT, ele sim é homotópico a uma constante, né? O FT sim está definida, o F0 está definido no disco. Acho que eu preciso fazer outro desenho aqui, né? Faço um desenho aqui. Tá aqui o disco, fechado. Tá aqui o F0. F0 leva esse bordo, essa curva. E o interior, essa parte aqui da folha. Tá bom? E eu sei que tem uma família FT, definida aqui. O FT está definida no mesmo disco. Tá bom? Então, a imagem do bordo é uma curva fechada, né? Eu vou chamar ΔT. ΔT. É uma curva fechada. Tá bom? Ele é homotópico com ponto. É homotópico com ponto. Porque ele é a imagem do bordo de um disco, né? O disco se deforma a um ponto. Tá bom? Homotópico a um ponto. Certo? Agora, a imagem do FT, o FT eu vou desenhar em verde, tá? A imagem do FT desse bordo, ou a imagem do disco em geral, ele está numa folha próxima de A0, né? Lembra que a imagem de F0 está na folha A0. A imagem de FT está numa folha. Não tem que ser exatamente essa, né? A imagem de FT estaria numa folha, em alguma outra folha, que seria A de alfa T, sei lá. Certo? Estaria numa folha próxima. Mas em A de alfa T, eu também tenho a curva G de gama T. Tá? Eu vou supor que é a mesma folha, só para não carregar o alfa aqui. Então, vou supor que isso, que a imagem do disco está na mesma folha A de alfa T. Pode ser outra folha, mas depende do T, né? Para cada T eu tenho uma folha que contém o disco. E quando eu vario o T, eu vario de folha. Tá bom? Esse é o lema. Então, vou supor que é a mesma folha AT que contém as curvas que eu quero que sejam transversais, né? Que são essas, né?
eu quero que essa curva seja transversal nessa folha. Seja transversal não, desculpa, seja homotópica ou uma constante nessa folha, tá? Então, o que eu fiz? Eu tenho o G de gama zero, eu estendi ele a um disco, eu deformo a extensão, então eu vou obter curvas homotópicas ou uma constante, tá? Mas que não são necessariamente as curvas iniciais G de gama T que eu quero. Seriam outras curvas aqui. Eu vou tentar desenhar de verde aqui a curva delta T, né? Seria uma curva aqui. Delta T. Ela é homotópica a um ponto, porque ela é a imagem pelo FT de um disco. Tá? Homotópica a um ponto, tá? E essa curva delta T é a deformação dessa. Essa curva é da formação dessa. Tá bom? Por quê? Porque o FT é da formação de F0. Tá? Então, eu tenho duas deformações dessa curva. Essa e essa. Tá bom? Qual a vantagem que eu tenho agora? A vantagem que eu tenho é que essa e essa estão na mesma folha. Tá? Eu posso, como eu disse, talvez eu precise trocar de índice, mas tudo bem. Eu vou encontrar uma curva na mesma folha essa, e essa curva é sim homotópica a um ponto. Essa curva sim é homotópica a um ponto. Tá? E eu tenho que, temos que ΔT é uma deformação de, né? Além disso, temos, eu vou escrever assim, né? O limite de ΔT, quando t tende a zero, é f de gama zero, ou g de gama zero, né? É isso? ΔT deforma justamente a curva G de gama zero, isso. E o G de alfa de gama T também. Limite. Quando T tende a zero. E G de gama T. Também é G de gama zero. Porque gama T é uma deformação de gama zero. Tá bom? A primeira igualdade se dá porque FT é uma deformação de F0. E a segunda igualdade se dá porque gama T é uma deformação de gama zero. Tá? De qualquer forma, porque eu estou dizendo que a curva ΔT e G de gama T são muito próximas para T pequeno. Tá? Então, se T é pequeno, T é suficientemente pequeno, que a gente tem que ΔT é muito próxima de G de gama T. Porque as duas são deformações de G de gama zero. Só que a ΔT é homotópica, uma constante, e as duas curvas estão contidas na folha AT. Isso implica que a G de gama T também é homotópica, uma constante. Ela é próxima a homotopia, né? Lembra? Isso implica que a G de gama T é homotópica. A uma constante. Tá bom? Então, pronto, eu mostrei que o gama zero está, ou a vizinhança, né, o CI, que é vizinhança de gama zero, está contido em VI. Tá bom? CI é coberta por folhas fechadas. Lembra aqui, né? Tem que lembrar agora desse desenho. A vizinhança de gama zero é coberta por folhas fechadas, e a imagem de cada uma, pelo menos uma pequena vizinhança, e é homotópica com ponto, portanto, está no interior, né? Tá bom? Então, em Humberto, mais o quê? Acho que é isso, né? Então, já mostrei aqui um aberto, tá? Agora, esse é um aberto invariante. Eu já falei que invariante, né? Porque ele é formado por órbitas de Y, invariante por Y. Como ele é invariante por Y, o seu bordo também é invariante. Exercício da prova, né? Seu bordo invariante. E o bordo dele, ele é limite de órbitas fechadas, tá bom? O bordo, ele é limite de órbitas fechadas por definição, né? Por definição de bordo. Então, o limite, o bordo, quer dizer, ele ou é uma órbita fechada, um conjunto invariante, que é limite de órbitas fechadas. Então, ou ele é uma órbita fechada, é um gráfico, tá bom? Ou seja, é órbita fechada com algum ponto, com algumas singularidades,
E no caso de Cercella, ela contém pelo menos uma separatriz estável e uma separatriz instável. Tá? Então, temos duas possibilidades. Ou o bordo de VI é uma órbita fechada, para algum VI. Lembra que eu estou fazendo essa construção para cada centro, né? Eu estou pegando cada centro e eu estou expandindo tudo que eu puder ao redor dele, tá? Por órbitas fechadas. Se em algum momento eu chego num bordo que é uma órbita fechada, acabou. Nesse caso aqui, essa órbita não pode ser homotópica a um ponto. Nesse caso aqui, a imagem não é homotópica a um ponto na folha que contém essa curva, né? Por quê? Porque se ela for homotópica a um ponto, eu posso aplicar o mesmo argumento anterior, né? Ele é uma órbita fechada, o gama é uma órbita fechada, né? O gama está aqui, uma órbita fechada. Holonomia é trivial, porque estou dentro de R, então, ao redor dela, a foliação é um produto, como antes. Tá bom? E se a imagem de gama é uma órbita fechada na folha, eu faço o mesmo argumento anterior e eu mostro que as órbitas fechadas aqui ao redor também têm imagem homotópica um ponto, e isso implica, pois, se não, gama estaria no interior, né? Gama estaria no interior. No veículo aberto. Não estaria no bordo. Tá bom? Então, a imagem não pode ser homotópica um ponto, ele é o ciclo evanescente. Pronto, aqui a gente ganha. Então, gama de G de gama é o ciclo evanescente. É um ciclo evanescente. Certo? Então, se eu começo a expandir a partir do centro, de uma hora, eu paro, né? Eu paro de expandir. Se eu paro porque eu cheguei numa órbita fechada, essa órbita, eu parei porque essa órbita fechada não te dá uma curva homotópica, um ponto na folha correspondente. E ela tem que ser um ciclo evanescente, por definição, né? Porque ele é limite de curvas que se são homotópicas a pontos. Tá bom? Então, vou supor que nenhum centro satisfaz isso. Eu estou fazendo essa construção para cada centro. Se em algum momento eu ganho essa curva, essa órbita fechada, eu termino. Então, vou supor que nenhum centro, eu faço essa construção e sempre dá gráfico. Nunca dá órbita fechada. Tá bom? Eu vou ver o que acontece nessa situação. Tá? Então, ó, vamos supor que um gráfico, gama aí. Então, posso ter singularidades, né? São órbitas e singularidades. É um gráfico. Se a imagem, se alguma dessas imagens for homotópica a um ponto, é homotópica a um ponto, na folha correspondente, né? Desculpa, se não é homotópica a um ponto. Se não é homotópica a um ponto. Eu ganhei. Se não é homotópica a um ponto, eu ganhei porque esse é meu ciclo evanescente. Né? Ele está te dando uma curva fechada que não é homotópica a um ponto. E ele é aproximada por órbitas fechadas cuja imagem é homotópica a um ponto. Então, aqui já temos ciclo evanescente. Temos ciclo evanescente. Tá bom? Então, para concluir, eu preciso mostrar que eu preciso supor o caso em que todas essas imagens são homotópicas a um ponto. Tá? Então, podemos supor
que todos os centros que eu comecei, eu expandi, eu cheguei a gráficos, e todos eles dão uma imagem homotópica com pontos. Podemos supor que G de gama 1, G de gama K é homotópico com ponto. São homotópicas a ponto. São homotópicas a pontos. Na folha correspondente, né? Na folha. Na folha. Tá? Agora, lembra que a gente tem uma célula a mais do que centros. Certo? Temos uma célula a mais do que centros. Então, temos que ter pelo menos 2 gráficos. Temos que ter 2 centros que dão lugar à mesma célula, né? Cada centro não pode dar lugar a uma célula independente, porque ele teria o mesmo número de células que centros. Então, eu tenho que ter 2 centros que você expandiu, elas te dão gráficos, mas elas correspondem à mesma célula. Tá bom? Então, lembre que como, né? Como há um centro a mais. Então, existem 2 gráficos, né? Podemos supor que gama 1 e gama 2 compartem uma célula. Tá? 2 desses gráficos compartem uma célula, né? Então, podemos supor gama 1 e gama 2 compartem. Podemos supor que gama 1 e gama 2, né? Que compartem, dividem uma célula. Sim. A situação é a seguinte. Comecei com esse centro, por exemplo, aqui, né? Comecei com esse centro. Esse aqui é o bordo. Cheguei no gráfico, esse. Comecei com esse outro. Esse aqui é o bordo. Então, nesse gráfico, os 2 gráficos compartem essa célula. Um deles é esse e outro é esse, né? Os 2 compartem a mesma célula. Ou, posso estar nessa situação. Centro, centro, gráfico, gráfico, célula em comum. São as únicas possibilidades porque eu não tenho ligações de células distintas, tá bom? Então, essas são as únicas possibilidades. Então, observe que aqui o fecho, né, dessas regiões são homeomorfas, né? Há um disco no primeiro caso, ou há 2 discos no segundo, unidos por um ponto, né? Então, tem 2 possibilidades, ou dá um disco, ou dá 2 discos. Com um ponto em comum. Certo? Eu vou considerar gama 1 a união dos bordos. Gama 1, união gama 2. Tá? Então, estou pegando todo, a união dos 2 gráficos. Estou pegando isso, ou nessa situação, isso. Tá bom? Dois discos com um ponto em comum também é homomorfo a um disco. Né? Bom, o que eu sei é que cada pedaço é homotópico com uma constante na folha. Tá? Então, se eu pegar a concatenação, a união dos caminhos, ele tem que ser homotópico com uma constante também. Né? A concatenação é uma operação de grupo. Se eu estou fazendo a concatenação do elemento trivial com o elemento trivial, dá o próprio elemento trivial. Tá bom? Sim, mas claro, aqui a folha
que contém esse tem que ser a mesma folha que contém esse, para poder fazer a concatenação no mesmo espaço, né? Para poder falar de homotopia no mesmo espaço. Então, note que a folha que contém gama, a folha que contém G de gama, e a folha que contém G de gama 1, e a folha que contém G de gama 2. É a mesma folha. Por quê? Porque gama 1 e gama 2 têm um ponto em comum, né? E você sabe que as folhas de uma folhação, se elas são distintas, elas não têm interseção. Tá? Mas como gama 1 e gama 2 têm ponto em comum, as folhas têm que ter interseção, portanto, tem que ser a mesma folha. Tá certo? Então, o que eu tenho, o que eu posso concluir é que G de gama 1 é homotópico com uma constante. Uma constante. Além disso, eu sei que a holonomia ao redor de gama 1 é trivial, né? A holonomia aqui é trivial, porque eu estou dentro de R. Já estou vendo aqui no que a holonomia é trivial fora, mas dentro também é trivial. Desculpa, já estou vendo aqui que é trivial dentro, mas fora também é trivial, né? Então, eu posso aplicar o mesmo argumento anterior, só que agora a essa união, tá bom? A imagem homotópica é uma constante na folha, né? Aqui em A de G de gama, tá bom? Opa, aconteceu alguma coisa? Parou de apresentar, né? Só um minutinho. Saiu a apresentação, isso? Ficou preto? Tá apresentando ainda, mas está preta a tela. Tá com o negócio da gravação. Agora tá, né? Agora foi? Voltou agora. Voltou, né? Então, gente, o que a gente tem? A gente tem holonomia trivial ao redor de gama 1. Gama 1 lá em cima, desse gama 1. Agora eu estou considerando a união, né? Porque só concentro se eu não conseguir. Só concentro se eu não conseguir. Tá? Só concentros, eu estou chegando em gráficos que são todos homotópicos, são uma constante. Tá? Então, agora eu estou juntando dois, porque eu sei que comparte numa cela. Estou juntando dois. Tá? A holonomia continua sendo trivial, porque eu estou dentro de R. Tá? E agora, esse novo gráfico, que é a união de dois gráficos anteriores, ele é homotópico com uma constante na folha. Então, posso aplicar o argumento anterior. Né? Eu tenho ao redor dele folhas difeomorfas, tá? Mas principalmente eu tenho ao redor dele folhas, tal que, eu tenho ao redor desse gráfico, desse gama, folhas, faço aqui melhor, fica mais claro, que são homotópicas, são uma constante na folha. Tá? Então, vou falar isso. Então, existe vizinhança. Existe vizinhança. Ou de gama 1. Tal que o complementar. São as folhas do interior, né, que eram centros, órbitas fechadas, é formado por órbitas fechadas, formado por órbitas fechadas. Homotópicas são pontos. Saiu de novo, né? Deixa eu terminar aqui. Um ponto na respectiva folha. Deixa eu conectar de novo aqui, tá?
Saiu a apresentação agora, né? Hum. Agora vai. Deixa eu apresentar aqui. Oi? Está apresentando? Sim. Sim, tá. Então, veja bem, né? Na última situação, eu comecei com centros, eu não consegui com centros, aí eu peguei 2 e liguei, tá? Mas quando eu liguei, isso continua sendo homotópico a um ponto na folha correspondente, tá? Então, posso aplicar o mesmo argumento anterior, né? Eu deformo, né? Primeiro, eu tenho as folhas próximas, que dão caminhos fechados, eles não necessariamente são homotópicos ou são ponto, mas eu sei que existe uma deformação do gama 1, desse aqui, né? Existe uma deformação aqui, lá na folha, que é sim homotópico com ponto, tá? E o mesmo argumento, tá próximo, né? É uma deformação próxima, portanto, isso aqui, bem próximo, também vai ser homotópico com ponto, tá? Então, eu tenho a mesma coisa que eu fiz com centros, agora eu vou fazer a partir desses gráficos, desse par de gráficos que estão ligados, tá bom? Então, eu vou ter uma situação assim, né? Tipo assim, eu tenho aqui esse aqui e esse aqui, né? E agora eu começo a construir. Começo a construir até chegar no maximal. Mesma coisa, né? Então, vou definir. Né? Se em algum momento eu chego em algo que não é um tópico, uma constante na folha, mas que é aproximado, ele é meu ciclo evanescente. Certo? Então, define, né? V11, né? Maximal, né? Conexo maximal, contendo R1, tal que é o complementar, menos R1. Consiste de centros, né? Consiste em centros, consiste de centros, né? E órbitas fechadas, homotópicas são ponto nas respectivas folhas. Nas respectivas folhas. Então, eu sempre estou com curvas invariantes, fechadas, que quando eu vejo na folha, ele é homotópico com ponto. E aí eu chego até o conexo maximal, né? Eu fiz isso para gama 1, eu fiz isso aqui, né? Juntando dois gráficos, gama 1 e gama 2, né? Eu faço isso sempre que compartilhem uma cela, eu junto eles. Então, com isso, eu vou ter... construir aqui o gama 1, né? Gama 1. Cada vez que eu consigo juntar por uma célula, eu faço a mesma construção, gama 1, 2, gama 1, K1, onde K1 é menor ou igual que K sobre 2. Né? De novo saiu. Bom, acho que posso parar de compartilhar e terminar a prova na explicação mesmo. Né? Então, vamos lá. Então, cada vez que eu tenho dois gráficos compartilhando uma célula, eu junto e tenho essa construção. Então, eu vou ter novos conjuntos, tá?
onde esse número de novos conjuntos é menor ou igual que a metade do número de conjuntos anteriores, certo? Menor ou igual que a metade, porque cada vez que eu tinha 2, eu juntei, cada vez que tinha 2 compartilhando uma célula, eu juntei. Aí eu repito a construção, tá? Pego o maximal, pego o bordo, se em algum momento ele não é homotópico com uma constante, ganhei meu ciclo evanescente. Se ele continua sendo homotópico com uma constante, faço a mesma coisa, eu vejo que tem que ter 2 que compartem uma célula, aí junto, de novo, o mesmo argumento, pego o maximal, né? E continuo, em algum momento tem que parar, porque vai acabar o número de singularidades, né? E porque eu estou diminuindo também o número desses ciclos limites, né? Desses gráficos aí. Eu estou diminuindo, eu estou juntando 2, então depois, no segundo passo, eu tenho a metade, no máximo a metade de gráficos, né? De união de gráficos. No próximo passo, eu vou juntar 2, compartilhando uma célula, e eu vou ter a metade. Eu vou diminuir, uma hora tem que acabar esse processo. Tá bom? Vou terminar a singularidade. Em algum momento eu tenho que ter alguma curva cuja imagem não seja homotópica com ponto, mas que ela é aproximada por curvas cuja imagem se é homotópica com ponto. Certo? Isso terminaria a prova, faltou a prova do lema, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas tá no livro, simplesmente você pega o campo transversal e usa o fluxo e a holonomia para definir a deformação do mapa F0. Tá? Vocês vejam a prova do lema. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Vejam a prova do lema. Eu queria dar todos os detalhes, mas acabou o tempo. Consigo conectar no iPad? Tá aqui. O lema é esse aqui, né? O que eu falei na última parte é que se você continuar, né, com esse processo, você sempre vai ter que encontrar uma célula que está sobrando, porque por exemplo, você não pode ter só essas duas figuras aqui, né? Porque aqui você tem, conta aqui, você tem um centro, 2 centros, 3 centros, 4 centros. Mas você tem 2 células. Tá faltando uma célula. Se tem 4 centros, tem 3 células. Então tem que ter uma ligação. Essa figura vai acontecer aqui. Tá bom? E aí você repete, continua. E o que eu falei é que vai diminuir, porque você está juntando de 2 em 2, né? E sempre está precisando células, está precisando singularidades para fazer isso. Uma hora acabam as singularidades. Ou esse número aqui, você vai dividir por 2 de novo, vai dividir por 2, mas é sempre inteiro. Não pode dividir por 2 infinitamente, né? Tá bom? E então estaria faltando a prova do lema. Que é essa aqui, como eu falei, você tem que utilizar a holonomia e o campo transversal, o fluxo do campo transversal, por isso que aqui eu utilizo o fluxo, eu comecei aqui, deformei um pouquinho no sentido positivo, mas de fato você pode deformar um pouquinho epsilon menos epsilon, porque você simplesmente vai pegar o fluxo do campo transversal, né, a foliação. Então você pode ir positivo um pouquinho negativo, e aí você vai ter uma deformação ao redor desse compacto. Tá? Mas, bom, vocês vão ter que ler os detalhes do lema no livro. Eu vou supor que a prova da existência do ciclo evanescente está estabelecida. Tá? Então, vou parar aqui a gravação e terminamos a nossa aula aqui.